Os últimos meses não foram fáceis, mas nem chegam perto do pior ano para estar vivo em toda a história. Muitas pessoas discutem sobre o pior ano para estar vivo, e temos alguns bons candidatos. Afinal, acabamos de sair de uma pandemia global que matou milhões e, por 2 anos, fez com que o mundo se fechasse. No entanto, a ciência tem uma opinião diferente sobre o pior período para estar vivo. A história da humanidade foi marcada por alguns eventos muito ruins, e que deixaram as pessoas abaladas. Alguns que podemos citar foi 1347, por exemplo, com a peste negra realizando sua marcha pela Europa e levando milhões à morte. Ou 1816, o ano que não teve verão. Ou ainda 1914, quando o assassinato do arquiduque da Áustria ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Voltando na história, podemos citar muitos períodos ruins, de fome, guerra e doenças que dizimaram centenas de populações no velho continente. Certamente, alguns candidatos fortes concorrem para a posição de pior ano para estar vivo. Mas, acredite, os historiadores têm uma opinião diferente, e existe um período ainda pior, comparado entre os outros. 536. O pior ano para estar vivo. Para os historiadores, existe um consenso de que 536 foi o pior ano para estar vivo na história. Esse se tornou o principal candidato por conta de uma erupção vulcânica que aconteceu no hemisfério norte, e levou a uma série de acontecimentos trágicos para a humanidade. Acredita-se que mais de uma erupção quase causou a extinção de parte da população. Com essa precipitação, ocorreu uma década de inverno vulcânico, prejudicando a China e a Europa com temperaturas fora da média. Houve uma série de nevascas fora de época e calor no inverno. Acredita-se que a variação foi de 2,5 graus em todo o mundo. Assim, as colheitas não obtiveram os resultados esperados, e as pessoas começaram a passar fome, racionando os suprimentos sem conseguir recuperar os alimentos. Por sua vez, essa situação levou a diversas guerras locais e internas, com muitas comunidades se matando e se comprometendo. Além disso, ocorreu um aumento da cobertura de gelo oceânico, um efeito do inverno vulcânico, além de um mínimo solar profundo. Esse é o período regular com menos atividade solar no ciclo de 11 anos do Sol, assegurando que o arrefecimento global continue durante mais de um século. Muitas das sociedades que existiam na década de 530 não conseguiram sobreviver aos percalços das décadas que se seguiram. Isso afetou profundamente a humanidade e o desenvolvimento das demais décadas. Como a ciência determinou o pior ano para estar vivo? Apesar da escolha difícil, a ciência conseguiu determinar o pior ano para estar vivo na história por meio de avanços impressionantes na compreensão histórica por meio de aplicação de técnicas avançadas. Por exemplo, a dendroclimatologia, que é o estudo do clima do passado, que acontece por meio da análise dos anéis de crescimento anual dos troncos das árvores. Além disso, ciências como a avaliação de núcleos de gelo também contribuíram para essa definição. Enquanto isso, outro fator que colaborou para escolher 536 como o pior ano para estar vivo foi o fato de não existirem registros de sobrevivência nessa altura da história. Ou seja, a ciência pode usar essa falta de informações justamente para estudar vestígios do que poderia ter acontecido e criar teorias. Segundo uma equipe de cientistas que estuda o solo e os troncos de árvore, existem provas reais de um aglomerado de erupções vulcânicas que datam 536. Outras análises, em pontos distintos da Terra, também indicam padrões de 540 e 547. Dessa forma, acredita-se que os anéis de árvores cresceram em um formato que colabora com a teoria inicial do pior ano para estar vivo. Enquanto isso, análises precisas de gelo suíço, coordenadas por equipes arqueológicas, também entendem que a variação climática de 536 foi muito mais grave do que outros momentos da história. Unindo esses fatores, foi possível determinar o que se entende como o pior ano da história, em relação às consequências, à qualidade de sobrevivência e aos efeitos colaterais em toda a humanidade. Então é isso, galera, espero que tenha gostado. Por favor, se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal, para ajudar a comprar o leite dos meninos. Valeu, é nóis!